E é o seguinte, os veterinários, né, a clínica veterinária, inicia uma campanha contra envenenamento de animais. E nós vamos falar desse assunto agora. Nos estúdios junto com a gente aqui o Dr. Fernando Mingotti, que é médico veterinário e oncologista. Ô doutor, é comum aí o envenenamento de animais? Olha, Edmilson, é bem comum, a gente atende muitos casos aí de envenenamento de animais, tá? É um problema que não tem uma época, tá? E é bem comum da gente receber lá animais que tenham sido envenenados por diversos tipos de venenos, tanto cães quanto gatos. E quais são os venenos mais comuns usados? Então, os mais comuns hoje em dia são os organosfosforados, tá? E o carbamato, que é o famoso chumbinho, tá? Que é proibido, inclusive, a comercialização no Brasil, tá? Ele é um pesticida usado nas áreas agrícolas, mas em outra formulação, de outra forma. E existem os venenos que são os anticoagulantes, que são os que causam sangramentos difusos, sangramentos internos nos animais, né? Quando a gente pensa em combate aos roedores, e isso acaba provocando a morte dos animais. Se é proibido, como é que as pessoas conseguem comprar isso? É aí que tá, né? Como tudo no Brasil, a gente sabe que sempre tem um jeitinho de se fazer. Então as pessoas conseguem produzir de uma forma diferente, em uma formulação diferente, e acabam misturando isso à comida, à carne, e deixando aí iscas para que esses animais possam ingerir. Em alguns casos, a gente sabe que existe acidente na hora do envenenamento, ou seja, o próprio dono da casa ele coloca lá para controle de roedor e o animal dele tem acesso. E existem os envenenamentos que a gente chama de que não são os acidentais, que são os criminosos mesmo, vamos chamar assim. Crueldade mesmo. Aonde a pessoa vai lá e joga isso, ou no quintal, ou sabe que vem um gato de algum lugar todo dia no jardim dele, em vez de ele resolver o problema de uma forma humana ou uma forma correta, não, ele vai lá e monta aí uma isca para envenenar e acabar com esse que eles chamam, que ele acha que é um problema, né? E ninguém joga chumbinho lá no quintal assim à torta direita, tem que misturar lá com uma sardinha, sim, uma carninha, né? Sim, é feito de uma forma assim, a gente já viu proprietários que levaram no hospital o que a gente chama de isca, né? Aqueles bolos de carne cheios de veneno, então isso é muito preocupante, né? Porque a pessoa tem uma intenção de fazer, a gente chama de um crime premeditado, né? Porque o envenenamento no Brasil, ele é um crime previsto na lei ambiental, tá? E quando a pessoa faz isso, ela tem requinte de crueldade, né? Em pensar, em comprar o produto, em fazer a isca e colocar lá para essa possível vítima. Doutor, e quais são os principais sintomas do animal após ingerir aí esses tipos de veneno? Então, no caso do chumbinho, né, dos organosfosforados e dos carbamatos, o animal ele tem uma salivação muito intensa, um tremor generalizado no corpo, um rebaixamento de nível de consciência, ou seja, o animal ele não reconhece o dono, às vezes ele fica agressivo, pode acontecer isso, tá? E ele pode evoluir para um modo de ficar em coma e evoluir para a morte, né? Se ele não for atendido rapidamente. Tá? Existe a possibilidade de salvamento então, do animal? Existe. Tem que ser um atendimento rápido, um atendimento bem feito, mas existe essa possibilidade. No caso dos venenos que são os anticoagulantes, é um pouco mais complicado, porque normalmente o animal ingere e não apresenta um sintoma imediato, tá? E aí o proprietário muitas vezes vai notar o animal mais apático 1 a 2 dias depois da ingestão. E é um veneno que ele tem uma ação mais prolongada, demora mais para causar um efeito que seja visível, mas também é muito grave. E acaba sendo uma forma também que leva o animal à morte. E esse chumbinho é tão poderoso assim? Sim, o chumbinho ele é muito poderoso, dependendo da quantidade que o animal ingere, ele pode levar o animal a óbito em torno de 15 a 20 minutos, tá? Lembrando sempre que o chumbinho ele é tão perigoso para animais quanto para pessoas, tá? No Brasil, no último ano de 2015, nós tivemos mais de 200 casos de envenenamento de crianças por chumbinho, tá? Então, as pessoas que fazem esse tipo de ação precisam lembrar muito bem disso, que se ele tem uma criança, um neto, um sobrinho, num descuido ele pode ter acesso a isso daí e causar uma tragédia na família. Doutor, e quando a pessoa percebe que seu animal foi envenenado, é importante fazer um boletim de ocorrência
para que, ou procurarem um órgão, qual o órgão que a pessoa deve procurar para denunciar isso? Veja só, o importante, quando a pessoa detectar o animal aí num quadro de possível envenenamento, ele tem que tomar algumas atitudes rápidas, tá? A primeira é levar esse animal imediatamente a um hospital ou uma clínica veterinária para o atendimento. Esse período, esse atendimento, ele tem que ser muito rápido, tá? Para que a gente evite que quanto mais tempo demorar para o animal ser atendido, maior é a absorção do veneno e maior é o risco de perder esse animal. Tá? Então isso tem que ser feito de uma forma muito rápida, tá? E o proprietário, ele deve, após fazer o atendimento do animal e fazer esse primeiro atendimento de saúde, ele deve procurar a delegacia do seu bairro, tá? Onde a sua residência faz parte, e abrir um boletim de ocorrência por envenenamento. Levar a maior quantidade de dados possível, tá? Se ele sabe de casos anteriores, onde já houve envenenamento, tentar relatar da melhor forma possível, porque isso vai sendo criado um banco de dados para a polícia, tá? E outra coisa que é importante, o boletim de ocorrência, a gente sabe que ele é uma forma de um relato, tá? É importante também que essa pessoa que teve o seu animal envenenado faça a representação desse boletim de ocorrência, se houver um caso de alguém que seja reconhecido como a pessoa que fez o envenenamento. Então a pessoa tem que representar esse boletim de ocorrência para que isso vire uma ação. E que aí sim isso seja aberto um processo e a justiça consiga levar isso para frente. Só o boletim de ocorrência em si, se a pessoa souber quem foi que fez o envenenamento, ele tem que ser representado para que isso vire uma ação e assim a gente consiga acabar com esse tipo de ação que acontece muito ainda hoje em dia. Na polícia, envenenamento de animal, uma morte de um animal aí por conta de alguma pessoa, é encarado como crime ambiental? Exatamente, tá? O envenenamento, ele se enquadra na lei ambiental, tá? E ele pode ser, dependendo de como isso for feito, ou de como aconteceu esse envenenamento, ele pode ter requintes de crueldade. Então isso pode aumentar ainda mais essa pena que o agressor causou. Muitas pessoas hoje em dia têm câmera em casa, principalmente em casas, né, onde tem quintal. É muito comum hoje em dia a gente ver. Essas imagens também são muito importantes se a pessoa tiver para anexar nessa questão, para que seja visto se foi visto alguém fazendo algum ato ali no momento do envenenamento do animalzinho.